trazendo para vocês um vídeo com regra de 3 composta. E antes de iniciar esse vídeo, eu queria mandar aqui um abraço para os meus alunos lá da ETE Luiz Alves Lacerda, primeiro ano TDSA, primeiro ano TDSB, primeiro ano Logística e primeiro ano Hospedagem. Aquele abraço e assistam aí, viu? Tô mandando um salve para vocês, atendendo os pedidos. Então vamos lá para a regra de 3 composta. Eu separei aqui 4 passos básicos para você resolver uma regra de 3 composta. Primeira coisa, é muito parecido com regra de 3 simples, né? Se você ainda não assistiu o vídeo de regra de 3 simples, você vai lá na lista aí, na playlist de concurso que tem regra de 3 simples. 4 questões básicas. E a mesma coisa eu estou fazendo com regra de 3 composta. Então vejam só, se você seguir esses 4 passos básicos, você dará um grande avanço para resolver uma questão de regra de 3 composta de forma correta. Então siga essas orientações. Passo 1. Organize as grandezas semelhantes em colunas, denotando o significado de cada uma delas, certo? Então, o passo 2. Verificar se as demais grandezas em relação às grandezas em que se encontra a variável x são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais à mesma. Depois de você fazer o primeiro passo, você analisa se ela é direta ou se ela é inversamente proporcional. Aquela história de setinha para baixo, setinha para cima e assim por diante, ok? E o terceiro passo é o seguinte: simplificar, se possível, os valores das grandezas que se encontram em uma mesma coluna, ambos por um mesmo valor. Eu sei que a simplificação não é queridinha por todos, mas na hora de resolver regra de 3 composta, se os valores forem muito altos, então é bom você aprender a fazer a simplificação, certo? É viável simplificar, você torna os valores menores. E quarto passo, utilize qualquer método resolutivo. Setinha para baixo, algumas pessoas usam setas para baixo, usam outras formas de marcar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Eu costumo usar tanto a seta ou outras formas aí. Então eu vou resolver uma questão envolvendo cada um desses tipos, né? Você usando a setinha para baixo, setinha para cima e outras marcações. 4 cães consomem semanalmente 60 kg de ração. Assim, ao aumentarmos o número de cães em 75%, o consumo mensal em quilogramas, considerando o mês de 30 dias, será de... Veja, lembra lá do primeiro passo? Organize as grandezas em colunas. Vocês já identificaram as grandezas? Nós temos a grandeza aqui, ó. 4 cães, então você está contando os cães, então você tem essa grandeza, grandezas cães. Consomem semanalmente, você está contando os dias através de semanas, aqui ó, semanalmente, isso aqui é a grandeza tempo, 60 quilos de ração. Então tem a outra grandeza aqui ó, que é a grandeza massa, dada por quilogramas, ok? Assim, pronto, já identificou as grandezas? Na primeira frase da questão já vem indicando quais são as grandezas. Você indica e faz uma coluna. Ó, quais são as grandezas que a gente tem? Cães, nós temos os cães, nós temos o tempo, vou botar o tempo aqui, que ele está ali semanalmente, depois ele fala do mês. A grandeza tempo e a grandeza massa, que é dada em quilogramas. Vou botar só aqui o quilograma. Fez essa tabelinha, na segunda leitura, você distribui essas grandezas. Então, vamos distribuir agora. 4 cães, está aqui, ó. 4 cães consomem semanalmente. Eu vou botar esse tempo em dias. Aqui, dizer que o tempo está em dias. Semanalmente. Então, em uma semana. Uma semana equivale a isso, 7 dias. 60 quilos de ração. 60 quilos de ração. Assim, agora vem a segunda parte. Assim, ao aumentarmos o número de cães em 75%, você vai aumentar a quantidade de cães em 75%. Vou abrir um parênteses aqui. Dá um aumento de 75% equivale
a multiplicar por 1,75. Então, se você está querendo aumentar a quantidade de cães em 75%, você multiplica por 1,75. Então, basta pegar a quantidade de cães e multiplicar por 1,75. A quantidade de cães era 4. 4 vezes 1,75. Isso vai dar como resposta 7. Então, aumentou em 75%. Passou para 7 cães. Você aumentou a quantidade de cães. Agora, nós temos 7 cães. Aumentando em 75%, ou seja, 7 cães consomem mensalmente. Veja que ele usou semana e aqui mês. O mês tem 30 dias. Ele pede para considerar o mês com 30 dias. Em 30 dias, esses 7 cães consumirão quantos quilos de ração? Agora vem as análises. Agora vamos analisar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Essa primeira eu vou usar as setas. A primeira seta, você escolhe o sentido da seta, se para cima ou para baixo. É apenas para dar como referência a primeira seta. Então, eu vou botar a primeira aqui para cima. Primeira seta eu vou botar para cima. Se ela for diretamente proporcional, seta no mesmo sentido. Se elas forem inversamente proporcionais, setas em sentidos opostos, ok? Você vai analisar cada grandeza com a que está faltando. Esse aqui ó, é o segundo passo lá que eu informei para vocês. Vocês agora vão analisar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, sempre com aquela onde está a variável x. Então vamos lá. Em 7 dias se consomem 60 kg de ração. Em mais dias era 7, passou para 30. Aumentou a quantidade de dias. Em mais dias, esses cães consumirão mais ou menos ração? Mais. Então, mais tempo comendo, mais ração será necessário. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Setas no mesmo sentido. Agora você vai analisar a grandeza cães com a grandeza massa aqui, ó, quilograma. Vamos lá. 4 cães consomem 60 quilos. Se você aumentar a quantidade de cães, eles vão consumir mais ou menos ração? Mais ração. Então, aumentou um, aumentou o outro, diretamente proporcional. Setas no mesmo sentido. E agora você monta as frações. Uma dica que eu dou: muita gente consegue armar, né, consegue identificar se é direta, se é inversa, botar as setinhas no lugar certo, mas na hora de armar as frações se atrapalha. Uma dica: arme a sua fração no sentido da sua seta. A seta não está para cima, arme a fração no sentido da seta. Isso diminui a chance de errar. Então, a primeira fração é onde está a variável x. No sentido da seta, ficará x sobre 60. Isso é igual. Aí vem as outras duas. Veja, seta no mesmo sentido? É no mesmo sentido que você fez a anterior. 30 sobre 7. Vezes, olha, a seta também para cima, no sentido da seta. 7 sobre 4. Agora vem um outro passo, que é a simplificação. Coisas que muitos não gostam, mas devem fazer, devem se habituar a fazer as simplificações. Veja, 7 dividindo e 7 multiplicando. Outra simplificação que eu posso fazer aqui ainda. Eu posso dividir o 4 por 2, que dá 2, e posso dividir o 30 por 2, que dá 15. Para evitar atrapalhos, depois que você fez a simplificação, reescreva tudo o que sobrou, toda a parte já simplificada. O que foi que ficou aí? O que foi que restou? 60 sobre x igual a 15 sobre 2. E agora você faz a multiplicação cruzada dos meios pelos extremos. X vezes 2, que dá 2x. E aqui, ó, 60 vezes 15. Veja, 60 vezes 15. 60 vezes 15. Eu ainda não vou multiplicar, porque olha o que é que vai acontecer. 60 vezes 15. A gente sabe que esse 2 que está multiplicando x, vem para baixo dividindo, né? Então, ó, 60 vezes 15
dividido por 2. Aí repara que eu posso fazer mais uma simplificação aqui, ó. 60 dá para dividir por 2. 60 dividido por 2 é igual a 30. Então, o x vai ser igual a 30 vezes 15. E 30 vezes 15 ficou mais fácil de resolver. Basta fazer 3 vezes 15, que dá 45, e acrescentar o zero. Então, serão necessários aí, ó, 450 quilogramas de ração para alimentar todos esses cães durante esse tempo que ele pediu. Essa resposta encontra-se na letra C de cachorro, C de cães. Tranquilo? Então, vamos adiantando aqui, vamos à próxima questão. Numa grande obra de aterramento, no dia de ontem, foram gastas 8 horas para descarregar 160 metros cúbicos de terra de 20 caminhões. Hoje, ainda restam 125 metros cúbicos de terra para serem descarregados no local. Considerando que o trabalho deverá ser feito em apenas 5 horas e mantida a mesma produtividade de ontem, hoje será necessário um número de caminhões igual a... Então, quando você leu a primeira vez, você já identificou as grandezas. Olha, numa grande obra de aterramento, no dia de ontem, foram gastos 8 horas. Olha, gasto 8 horas. Isso aqui é o tempo. Essa é a grandeza tempo. Para descarregar 160 metros cúbicos de terra. Isso aqui, ó, é a grandeza volume, que está em metro cúbico. De terra de caminhões. E a outra grandeza que você está contando são os caminhões. Então você já identificou aí as grandezas. Agora forma a tabelinha. Nós temos o tempo. Nós temos o volume, que é dado em metros cúbicos. O volume está em metros cúbicos. E os caminhões. Caminhões, ok? Agora você vem, faz a segunda leitura redistribuindo. Olha, 8 horas, foram gastos 8 horas para descarregar 160 metros cúbicos de terra de 20 caminhões. Hoje ainda restam 125 metros cúbicos de terra para descarregar no local. Considerando que o trabalho deverá ser feito em 8 horas, ou melhor, em 5 horas, você tem que descarregar tudo isso em 5 horas, certo? Então, esses 125 metros cúbicos deverão ser descarregados em 5 horas. E mantida a mesma produtividade de ontem, será necessário um número de caminhões igual a... Ele quer, ó, você descubra o número de caminhões. Na questão anterior, eu usei as setas. Eu agora vou usar outra forma de identificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? É só uma marcaçãozinha. Coisa besta, é só você botar IP se ela é inversamente proporcional e dp se ela é diretamente proporcional. Somente isso, mais nada. Então, vejam só. Sempre analisando com a que está faltando um pedaço, né, onde está a variável. Então, vamos lá. 160 metros cúbicos de caminhão de areia são necessários 20 caminhões. Veja. Agora, você diminuiu a quantidade de terra. Então, a quantidade de caminhões irá diminuir. Se diminuir um e diminuir o outro, essas grandezas são diretamente proporcionais. Basta você marcar aqui no meio que elas são diretamente proporcionais. Nada mais do que isso. Para você não se perder. Por que é que a gente marca? Para não se perder. Para não se confundir o que é direto e o que é inverso. A gente precisa deixar registrado. Então, essas duas aqui são diretamente proporcionais. Agora eu vou analisar o tempo e os caminhões. Em 8 horas foram
necessários 20 caminhões. Se eu quero diminuir o tempo, olha, o tempo diminui. Se eu quero diminuir o tempo, o que é que eu tenho que fazer com a quantidade de caminhões? Aumentar a quantidade de caminhões. Quanto mais caminhões eu tiver, menos tempo eu vou levar para descarregar toda a terra. Então, aumentou um, diminuiu o outro, inversamente proporcional. Ó. Diminuiu a quantidade de caminhões, então o tempo aumentará. Ou melhor, perdão. Diminuiu o tempo, a quantidade de caminhões aumentará. Ok? Então, diminuindo um, aumentando o outro, elas são inversamente proporcionais. Deixa registrado que é inversamente proporcionais. E agora vem as frações. Como é que eu vou montar as frações? Olha, a primeira é sempre onde está a variável. As demais vão depender dela, né? Então aqui, ó, vou botar 20 sobre x na ordem que aparece, igual essa daqui, volume e caminhões, elas são diretamente proporcionais. Se é diretamente proporcionais, é do jeito que está, 160 sobre 125 vezes, agora vem a segunda aqui, ó, tempo e caminhões. Tempo e caminhões, a gente viu que é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, vou precisar inverter. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vem para baixo. Está invertida, são inversamente proporcionais. Feito isso, o restante é conta de padaria. Aí fica a seu critério você simplificar ou não. Mas eu vou simplificar. Vejam só. De cara aqui a gente está vendo que 125 dá para dividir por 5, que dá 25. E 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Sempre pelo mesmo número, tá? O número que você usou em cima tem que usar embaixo. E a simplificação é 1 de cima com 1 de baixo. Aí agora 160 dá para dividir por 8. 160 dividido por 8 dá 20. E 8 dividido por 8 dá 1. Ficou mais simples agora. Dá para fazer mais uma simplificação, mas eu vou continuar aqui. Ó. Vamos reescrever o que ficou. Fez a simplificação, fez uma, reescreve. Deixa as coisas limpas para que você enxergue melhor. Não vá fazendo um monte de risco um por cima do outro, que aí você pode se atrapalhar. Então, reescrevendo o que ficou. 20 sobre x igual a 20 sobre 25. Olha, isso aqui, ó, tá dizendo, tá gritando para você, me simplifique, me simplifique. Múltiplo de 5, múltiplo de 5. E 1 sobre 1 você não precisa reescrever. Mas vamos continuar aqui. Agora eu posso, se você quiser simplificar, você simplifica. Se não, você já pode fazer aqui, ó, meio pelos extremos. Vai ficar 20 vezes x, 20x, e 20 vezes 25. Eu não vou multiplicar, porque olha só que coisa interessante. O 20 que está multiplicando x, vem aqui para baixo dividindo. Então vai ficar 20 vezes 25 dividido por 20. Tá? Aí olha aqui, ó, outra simplificação. 20 dá para dividir por 20, que dá 1. E ficou 1 vezes 25. E 1 vezes 25 é igual a 25. Portanto, a quantidade de caminhões necessárias para fazer esse serviço é 25. E isso encontra-se na letra A de Anthony. Vamos ler e identificar as grandezas. Deixa eu mudar a cor para identificar essas grandezas. Com 1.260 quilos de matéria-prima. Está aqui, a primeira grandeza é essa. Massa. Quilograma é a grandeza massa. De matéria-prima, uma fábrica pode produzir 1.200 unidades diárias de certo artigo durante 7 dias. Olha, a outra grandeza é essa aqui, que são as unidades desse certo objeto aí, desse certo artigo, ele está falando. E a outra grandeza vem logo depois, durante 7 dias. Essa é a grandeza tempo. Então, as grandezas estão identificadas. Faz a tabelinha. Massa. Massa está dada por quilograma. A outra são as unidades do artigo, a unidade lá do objeto. São as unidades. E a outra grandeza é o tempo.
Agora volta distribuindo. São 1.260 quilos dessa matéria-prima para fabricar 1.200 unidades durante 7 dias. Nessas condições, com 3.780 quilos de matéria-prima, por quantos dias, olha, é o tempo, por quantos dias será possível sustentar a produção de 1.800 unidades diárias desse artigo? Então, agora aí é só analisar se é direta ou inversa. Eu vou voltar aqui para as setinhas, vou usar as setinhas novamente. Aí tem um detalhezinho aqui, ó. Prestem atenção que essas unidades representam a produtividade, tá? É a unidade produzida durante o dia, bom? Então, produtividade, vamos analisar. Produtividade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, tá? É aquela questão de você realizar um trabalho em determinado tempo. Se você faz sozinho, você faz em um determinado tempo. Se você chama uma pessoa para lhe ajudar, o tempo diminui. Então, essas unidades que estão sendo produzidas aqui está representando a produtividade. Então, produtividade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se você quer aumentar a produtividade, a quantidade de peças, né? Se você aumentar a quantidade de peças produzidas no mesmo dia, o tempo em que todas as peças lá do estoque vão durar vai ser menor. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Usando as setinhas, essa primeira setinha eu vou colocar para baixo. Então, fica aí diretamente, inversamente proporcionais, né? Elas são em sentidos contrários. Então, aqui, setas em sentidos contrários. Uma para baixo e outra para cima. Deixa eu organizar essa seta aqui para ela ficar bonitinha. Pronto, tá aí. Inversamente proporcionais. Repetindo a explicação porque ela é inversamente proporcional. A quantidade de peças aqui é produzida diariamente. Então, se você aumenta a produção diária, o estoque durará menos tempo. Então, inversamente proporcional. E agora eu vou analisar massa e tempo, né? Quanto mais quilogramas você tiver, se eu aumento aqui a quantidade de quilograma de matéria-prima, essa matéria-prima demora mais tempo no estoque. Então, quanto mais matéria-prima você tiver, maior é o tempo de produção. Então, grandeza diretamente proporcional. Então, se a primeira está para baixo, essa aqui também vai para baixo. Agora, você monta as frações. Vamos lá. No sentido da seta, 7 sobre x igual. Olha, essa está no mesmo sentido, não precisa inverter. 1.260 sobre 3.780 vezes, aí agora aqui, ó, seta em sentido contrário, você vai montar no sentido da seta 1.800 sobre 1.200. Aí vamos começar as simplificações. De cara você tem aqui, ó, os zeros. De cara aí, cortando um zero de cima e um zero de baixo. Vou reescrever tudo sem os cortes, para ficar mais limpa a escrita. 7 sobre x igual a, sobrou 126 sobre 378, vezes 18 sobre 12. Repara o seguinte, 18 dá para dividir por 6, que dá 3. 12 também dá para dividir por 6, que dá 2. E aqui, aí, olha aqui, ó, 126 é divisor de 378. Eu vou pegar 126 aqui e multiplicar por 3. Isso você pode testar. Claro que se você tiver experiência em fazer várias contas dessa, você ia ter essa intuição de que dava para dividir 378 por 26. Aí você só faria a comprovação. 3 vezes 6 dá 18. Vai 1.
3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1, 7. E 3 vezes 1, 3. 378. Então, 126 eu posso dividir por 126, que dá 1. E 378 dividido por 126, isso dá 3. Reescrevendo tudo sem essas partes riscadas. Fica 7 sobre x igual a 1/3 vezes 3 sobre 2. Aí, olha, mais uma simplificação. 3 dá para simplificar com 3. O que foi que sobrou? 7 sobre x igual a 1 sobre 2. E aí ficou fácil, ó. 1 vezes x e 2 vezes 7, 14. Então, são necessários 14 dias. Isso encontra-se na letra A.